Moralidade no tempo do fim. Quando os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo a César ou não, todos nós conhecemos muito bem a frase que Jesus disse a eles. Ele disse: "Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus." Sabe que essa afirmação é extremamente importante para nós até hoje? Mas mais do que isso, é importante principalmente para nós que vivemos nos últimos dias da história dessa terra. Nós não devemos dar a César aquilo que pertence a Deus, não podemos fazer isso. Não devemos dar a Deus aquilo que pertence a Ele por meio de César. E você vai entender melhor quando a gente for avançando na mensagem de hoje. Por exemplo, se César achar por bem, para o bem comum da sociedade, deve-se descansar no domingo. Todas, não importa que religião que você é, se você tem religião ou não tem, todos devem guardar um dia na semana, o domingo. César pode fazer isso? Um dia de descanso pertence a Deus ou pertence a César? Entenda que César é o governo. Então, ora, se um dia de descanso é algo entre Deus e a pessoa, será que César ou o nosso governo tem o direito de pedir, por exemplo, o domingo como dia de descanso? Certamente que não. Agora, você acha que ele teria o direito, o nosso governo teria o direito de pedir que todos então guardassem o sábado conforme está escrito na palavra de Deus? César tem esse direito de obrigar que todos então guardem o sábado como dia de descanso? Nem se for para o bem comum da sociedade? E se César disser que temos que guardar a sexta? Pode? Então lembre-se da frase de Jesus: não devemos dar por meio de César aquilo que pertence a Deus. Você entende? Bem, vamos construindo um raciocínio para nós irmos avançando. O que mais pertence a Deus além de um dia de descanso? Veja, o nosso governo não tem o direito de nos dizer qual religião devemos seguir, qual dia de guarda nós devemos obedecer. Mas o que mais? Será que os nossos filhos, a família, nossos filhos pertencem a César ou pertencem a Deus? Mais uma coisa, o nosso corpo. O nosso corpo pertence a Deus ou pertence a César? Aliás, o nosso corpo nem nosso é. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não é assim que diz a palavra de Deus? Então, eu creio que todos nós concordamos com a afirmação de Jesus. Aquilo que pertence a César, damos a César. Mas aquilo que pertence a Deus, ninguém tem o direito. Nem o governo, nem líder algum, nem mesmo um líder religioso, nem a sociedade, mesmo que seja a grande maioria, não tem o direito de invadir aquelas áreas que pertencem a Deus. Quando César pede de nós, o governo exige de nós aquilo que pertence a Deus, na verdade ele está agindo fora da sua jurisdição. Está como se estivesse assim, usurpando o lugar e a prerrogativa de Deus. Você entende? E quando outros invadem essas áreas que pertencem a Deus, como é que nós devemos agir? Não importa quem. Às vezes pode ser até mesmo alguém da sua família, tentando invadir essas áreas que pertencem a Deus. Como nós devemos agir? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como agir quando os outros, governo, líderes religiosos, líderes de uma comunidade, da sociedade, alguém dentro da sua casa, alguém está tentando invadir estas áreas que pertencem a Deus. Como você deve agir? Nós, que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos desconsiderar toda e qualquer interferência indevida da parte de César nestas coisas que pertencem a Deus. Aquilo que pertence a Deus não pode ser submetido a um governo, a uma pessoa, a qualquer outra coisa, não pode. Agora, sim, o governo civil tem o seu papel. Cabe ao governo ajudar as pessoas a se comportarem em relação ao próximo no que diz respeito aos 6 últimos mandamentos.
Perceba que os 4 primeiros mandamentos, lá os 10 mandamentos, os 4 primeiros é uma relação do indivíduo para com Deus. E os últimos 6 mandamentos é em relação de uns para com os outros. Então esse é o alcance dos líderes, quer religiosos, quer sejam civis, nossos líderes em qualquer aspecto, qualquer pessoa. Esse é o alcance. Os nossos líderes não têm nenhum direito de fazer qualquer tipo de lei ou decreto, ou incentivar, ou apoiar aquilo que esteja relacionado com as coisas que pertencem a Deus. Um dia de descanso, qual religião, os nossos filhos, o nosso corpo, são algumas coisas que eu pude me lembrar. O que mais pertence a Deus que você poderia colocar nessa lista? Pense aí, o que mais nós poderíamos adicionar, coisas que pertencem a Deus. Bem, o governo não tem o poder de invadir, eu costumo dizer que é a residência da razão, sabe? Aqui é a cidadela da consciência, é o santuário da alma. O corpo é o templo do Espírito Santo e pertence a Deus, não ao Estado. A nossa mente pertence a Deus, não ao Estado. Então ninguém tem o direito de invadir a nossa consciência. Nós já sabemos o que acontece com um governo superpoderoso, por assim dizer. Como adventistas do 7º dia, nós não reconhecemos que o governo civil tem o direito de obrigar qualquer ser humano a injetar uma substância em seu corpo, porque o corpo pertence a Deus. Nós não reconhecemos que o governo tem o direito de decretar que as igrejas fechem, por exemplo. Da mesma forma que não reconhecemos que o governo tem o direito de obrigar as pessoas a guardarem um domingo, como sabemos que vai acontecer. Aliás, o objetivo final de toda essa movimentação que nós temos visto acontecer, essa centralização de poder no Estado, no governo, na verdade, o objetivo final é exatamente esse. Fazer do governo um Estado superpoderoso, com a capacidade de encurralar pessoas que são honestas, pessoas boas, que são cidadãos honestos e bons, para que estes cumpram qualquer tipo de lei, qualquer tipo de decreto, sejam obrigados. Agora, se hoje nós não estamos nos posicionando pela liberdade de consciência, como é que a gente espera no futuro permanecer firme em defesa da verdade? Pela liberdade de consciência, sabe? Quando um decreto dominical estiver para ser promulgado. Que direito que nós teremos de nos posicionar lá na frente? Não, agora eu vou me levantar. Que direito teremos de nos posicionar lá na frente se hoje nós estamos categoricamente renunciando aos nossos direitos? E veja, não importa qual seja a sua opinião sobre essas questões que eu trouxe aqui. Máscara, vacinação, todos nós, os cristãos, deveríamos nos posicionar pela liberdade de escolha. A liberdade que nós vínhamos gozando, vínhamos experimentando. Você sabia que teve um berço de sangue? Você sabia que custou muito caro para nós termos o direito de escolher? Mas agora nós temos visto que um esforço imenso está sendo feito para tornar o Estado um superpoder controlador. Quem será que está por trás disso? Qual é o mais interessado? E qual é o objetivo? Por que estas coisas estão acontecendo? Se você conhece os eventos finais, as profecias, se você conhece a Bíblia, você sabe que o papado, sim, o papado fará uso do Estado para impor a sua própria vontade. Mas, para que isso seja possível, é necessário que o Estado seja detentor desse tipo de poder que é ilegítimo. Esse tipo de poder que obriga as pessoas a fazerem algo que o Estado não tem o direito de obrigar. E também punir cidadãos que são honestos, bons trabalhadores, quando eles se recusam a reconhecer que o governo tenha uma autoridade dessa forma. Aí sim, o papado vai poder se utilizar desse tipo de poder civil a unir Estado com Igreja. Você percebe para onde nós estamos caminhando? Você entende? Se o Estado tem o direito de forçar uma coisa, ele tem o direito de forçar o que ele quiser. Ele tem o direito de forçar tudo. Quando que nós devemos começar a expressar uma resistência a esse tipo de opressão? Quando? O que as pessoas têm dito, a comunidade científica e médica às vezes dizem, o nosso governo,
o que eles têm dito que é para o bem da sociedade, na verdade nós sabemos que é para a ruína da sociedade. E como adventistas do sétimo dia, que conhecemos as profecias, nós estamos de certa forma permitindo que as coisas avancem sem um protesto. Mas o que é pior ainda, muitas vezes com o nosso apoio de forma oficial. Você entende? O que temos visto é uma sucessão de decisões que tem arrancado de nós os nossos direitos. É muito claro que o sistema que estão tentando impor, na verdade, é uma relíquia da Idade Média. Você lembra o que aconteceu na Idade Média? Mas aí é que está o ponto mais maravilhoso de toda essa situação. Quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos que o Evangelho, Jesus Cristo, Cristo em nós, fortalece a consciência de forma que faz com que sejamos verdadeiramente livres. O verdadeiro Evangelho é justamente aquele que constrói uma mente que jamais vai se permitir ser guiada por medo, por outros ou por qualquer sentimento. Também torna todo aquele que recebe as boas novas do Evangelho pessoas conscienciosas, pessoas que não conseguem entregar, submeter a consciência a ninguém a não ser Jesus Cristo. Não importa se é governo, não importa se é exército, não importa se é um líder religioso muito importante, não importa. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão comprometidas com a verdade e estão vivendo tão plenamente com a consciência limpa, com a consciência livre, ou ainda porque eles amam a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo tão profundamente que eles jamais conseguiriam fazer outra coisa senão agir por princípio e nunca, nunca por qualquer tipo de sentimento como medo, que aliás é uma faceta do amor ao eu. Sim, o medo nada mais é do que o amor ao eu. Agora, nós já sabemos que o mundo não suporta por muito tempo pessoas que sejam assim, dessa firmeza, sabe? Que tenham uma firmeza assim tão grande. Mas os filhos de Deus não são covardes. Eu quero que você veja aí na sua Bíblia, Apocalipse 21, no verso 7 e 8. Apocalipse 21, versos 7 e 8. Olha isso. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os medrosos, incrédulos, aí tem uma lista, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os medrosos. Então nós precisamos experimentar o Evangelho a Cristo, para que Ele nos transforme em homens e mulheres que possuem a consciência forte, uma consciência esclarecida, onde Ele fala e Ele é compreendido e obedecido a despeito de qualquer circunstância. Consciências que reconhecem a voz do pastor e atendem a essa voz a qualquer custo, mesmo que sintam medo por um instante. Por quê? Porque o amor lança fora todo medo e jamais essas pessoas vão agir de acordo com qualquer tipo de sentimento. Eu quero que você se lembre da história do rei Acabe. Acabe era um rei, não era bonzinho não, era muito mau. E ele operava a sua forma de governar, o seu governo, ele tinha o poder político, poder civil, poder religioso, tudo em suas mãos. Ele tinha a habilidade de esmagar as pessoas, ele podia intimidar, ameaçar, ele moldava as circunstâncias ao seu redor de acordo com o seu prazer. Mas ele foi completamente incapaz de moldar o coração e a vida de homens de Deus como Elias e Nabote. Você se lembra desses dois? Se você for medir, humanamente falando, se você for medir forças, se você for ver ali, humanamente falando, a diferença é enorme de poder. Um homem aparentemente sozinho, como Elias, Nabote, contra um rei poderoso, com toda a maquinaria política, a maquinaria civil, religiosa da época ao seu lado, para exercer aquilo que ele quisesse. Elias e Nabote eram verdadeiramente livres, consciência esclarecida. Nada podia forçá-los a agir contra a consciência. Jamais permita
que o poder político, civil ou religioso molde a sua mente, o seu coração e a sua vida. Não tenha medo. Por isso que a Bíblia nos diz em diversos momentos, não tenha medo. Jesus, o nosso exemplo e nosso Salvador, ele jamais agiu por medo. Ele jamais submeteu a consciência aos outros, sejam eles governantes ou líderes religiosos. Ele não tinha medo da crise. As pessoas hoje, a gente tem um medo tão grande, não vou falar isso porque posso ser mal interpretado, vai causar uma crise muito grande, você é considerado um perturbador. Mas Jesus, ele não tinha medo dessas crises. Se você for perceber, quando você ler os evangelhos, ele de diferentes formas, ele precipitava uma crise, ele causava uma crise das mais diversas. Se nós formos, por exemplo, no livro de João, João no capítulo 2, nós vemos ali, a partir do verso 13, que Jesus, ele vira a mesa dos cambistas, ele chega e expulsa os cambistas. Ele usa um chicote para expulsar a todos. Você percebe que a atitude de Jesus Cristo ali é de alguém que tinha medo? Medo do que poderiam pensar? Medo do que poderia acontecer a ele? Medo de qual seria a reação? Ele não tinha medo. Depois nós vemos no capítulo 3, Jesus e Nicodemos, nós vemos Jesus no poço com a mulher samaritana no capítulo 3, ou no capítulo 4, com a mulher samaritana, ele falando com uma mulher, e ainda por cima samaritana. Ele tinha medo do que as pessoas iriam dizer dele. Com certeza alguém ficaria sabendo que ele estava conversando com uma mulher samaritana. Ele teve medo? O que ia fazer com o nome dele, com a reputação dele? Ele não se preocupava com isso. No capítulo 5, nós vemos Jesus cura um paralítico. E aí, dentre tantos dias que ele poderia escolher para curar este homem, ele vai e cura esse homem no sábado. E ainda por cima, ele manda esse homem se levantar e carregar o seu leito. Por que Jesus fazia estas coisas? E olha, ele fazia essas curas de propósito no sábado, para criar uma situação, para fazer as pessoas refletirem, para que pudessem analisar o que estava acontecendo. Vamos ver aqui no capítulo 5 e o verso 16. E diz assim, olha, e por isso os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do sábado. Por que ele não fazia em outros dias? Será que hoje nós racionalizaríamos assim, olha, não vamos fazer hoje não. Vamos fazer o bem em outro dia. Para que criar um conflito com os nossos líderes? A gente não tem que ter a paz? Não temos que buscar a paz com os outros? Então, já que eles não querem, vamos fazer outro dia. Vamos fazer de outra forma. Não vamos falar estas coisas não, a gente tem outras coisas que a gente poderia falar. Será que a gente racionalizaria dessa forma? Verso 18. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, segundo os olhos deles, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Veja, Jesus não se preocupava com o que pensavam dele, e ele precipitava essas crises. Aí nós vemos no capítulo 6, é só um pequeno resumo, no verso 43, diz assim, portanto, Jesus respondendo disse-lhes, não murmureis entre vós. Veja, eles estavam murmurando. As coisas que Jesus fazia, ele disse assim, que ele era o pão da vida. E disse assim, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, ele escandalizou as pessoas. Mas olha só, não fiquem murmurando. E aí o verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí veja o verso 60, muitos dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então veja, Jesus, ele causava situações para que as pessoas pudessem refletir e para que as pessoas fossem peneiradas, para que as pessoas pudessem tomar uma decisão. Hoje a gente parece que quer evitar esse momento de confronto, esse momento em que as pessoas serão obrigadas a decidir.
A gente diz assim, olha, Jesus ele disse uma vez, eu tenho tanto para vos dizer, mas eu não posso dizer tudo para vocês agora. Mas tem uma grande diferença, porque Jesus sabia que haveria tempo para eles compreenderem, os discípulos compreenderem depois as coisas que eles não compreendiam ali, enquanto ele estava com eles. Hoje, o tempo é diferente. Não há como compreender depois que a porta da graça se fecha. O tempo é hoje. Não tem depois, não tem amanhã. Aí nós vemos um pouco mais adiante, no verso 43, dizendo assim: houve uma divisão entre o povo por causa dele. É isso mesmo que você ouviu. Jesus causou uma divisão entre o povo. Você percebe? Não era a intenção de Jesus causar dissensão e divisão. A intenção de Jesus era fazê-los decidir. Era confrontar a consciência para que eles pudessem decidir. E aí eles mandam então, os fariseus, os líderes, mandam alguns oficiais, os sacerdotes ali, mandam os oficiais para prender a Jesus. E esses oficiais voltam sem Jesus. E eles não entendem o que é que estava acontecendo, mas os oficiais dizem, ninguém fala como este homem. E o verso 47, vocês também foram enganados? Alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele? Veja, olhem para nós cremos assim? Veja no que nós cremos. Algum de nós, algum dos teólogos, algum dos líderes, algum dos governantes crê dessa forma? Então vocês também não precisam crer. Como que querendo ser a consciência para outras pessoas. E aí nós vamos adiante no capítulo 8 e nós vemos uma mulher que é pega em adultério. E ele diz, aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Veja, Jesus não tinha medo. Veja o verso 19. Jesus dizendo, vós não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Verso 23. Vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Veja se é alguém que tem medo. 24. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou ele, eu sou, Jesus falando dele, eu sou, morrereis em vossos pecados. E o verso 44, é só um resumo que estamos fazendo. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai da mentira. Veja, Jesus comparando os líderes com o pai da mentira. Verso 55. E não o conheceis, falando de Deus, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Jesus os chamou de mentirosos. Verso 59. Qual foi a reação? E eles pegaram pedras para lhe atirar, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. Veja, esses são apenas poucos versos que mostram que Jesus não tinha medo, que Jesus confrontava a consciência das pessoas, confrontava a forma como as pessoas estavam vivendo, fazendo-as refletir, fazendo-as tomar uma decisão. E aí nós vamos em João no capítulo 9, que é onde nós vamos passar um pouco mais de tempo. Capítulo 9, nós vamos ler alguns versos. Vamos começar no verso 1, que diz assim. Quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? E Jesus respondeu, nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Preste atenção às palavras do verso 4. Nós estamos vivendo numa época na qual, em um curto período de tempo, a sociedade deu uma reviravolta completa. Está completamente diferente. Nós perdemos muito da nossa liberdade que antes era garantida pela nossa Constituição. Sorrateiramente nós temos visto assim, um espírito ditatorial se instaurando, sabe? E o que é perturbador e continua sendo terrivelmente inquietante é a falta de habilidade de muitos do próprio povo de Deus de notar que tem alguma coisa errada acontecendo.
Parece ser um monte de boi caminhando para o matadouro. Se curvam e vão. Ai de quem ousa discordar, ai de quem ousa falar alguma coisa. Nós vamos continuar lendo, versos 6 e 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, ungiu os olhos do homem cego com a lama e disse para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. O problema disso tudo, isso é maravilhoso, Jesus fez uma cura maravilhosa. O problema disso tudo é que você vê esse homem sendo lançado numa crise muito grande e Jesus desapareceu. Jesus simplesmente desaparece. Ele não aparece mais em nenhum momento da história toda de crise desse homem. Que tipo de Jesus é esse que cria uma controvérsia tão grande no dia de sábado e desaparece? E deixa um homem desses provavelmente sem amigos, porque ele havia nascido cego. As pessoas enxergavam-no como um homem pecador. Então deixa esse homem sozinho para lidar com a animosidade religiosa e enfrentar os líderes sozinho. Que tipo de Jesus é esse? Vamos continuar lendo. Verso 8. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: não é esse, aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam assim: é ele. Outros diziam: ah, não é. Mas o próprio cego dizia: sou eu. Diziam-lhe, portanto: mas como agora você vê? E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, ungiu os meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Disseram-lhe então: onde está ele? E ele respondeu: eu não sei. Você percebe? Um Jesus ausente. Na verdade, nós vivemos em uma época que muitas vezes pode parecer, e ainda vai parecer muito mais. Vai parecer muito mais que nós fomos abandonados aqui, como se tivéssemos sido abandonados, para sofrer todo tipo de afronta e dificuldade. Mas nas sombras das dificuldades, Jesus está aparentemente ausente, mas ainda assim está conosco. Ele está nos proporcionando oportunidade de exercitar aquilo que Ele já nos concedeu. Exercitar firmeza, exercitar lealdade, força, amor, graça diante das circunstâncias, das dificuldades mais probantes. Coisas que não teríamos essa oportunidade se toda vez Ele se levantasse e mostrasse todo o seu poder de esmagar o mal. Você se lembra da história de Lázaro? Que a irmã dele disse assim: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E é verdade. E também não teriam tido a oportunidade de ver o maior milagre de Jesus. Vamos continuar lendo no verso 13. Verso 13 ao 16. Eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era o dia do sábado, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então outra vez os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. E ele lhes respondeu: ele pôs lama nos meus olhos, eu me lavei e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: ah, esse homem não é de Deus. Não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Outros diziam assim: mas como pode um homem pecador fazer um milagre tão grande? E houve divisão entre eles. Vamos continuar lendo o verso 17. Eles de novo perguntaram ao homem cego: o que você diz a respeito dele, aquele que te abriu os teus olhos? E ele respondeu: ah, ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que recebera a visão. E perguntaram agora para os pais: escuta, é esse aí o vosso filho, que vocês dizem que nasceu cego? Como, pois, agora ele está vendo? Os pais responderam: nós sabemos que é nosso filho. Nós sabemos que nasceu cego. Mas como ele vê agora, nós não sabemos. Quem foi que lhe abriu os olhos? Nós não sabemos. Mas ele tem idade. Vai e perguntai a ele. Ele falará por si mesmo. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Você teria coragem de abandonar o seu filho, mesmo sendo já adulto, num momento desses? Por medo da liderança, abandonar um irmão?
Abandonar um amigo? Você teria receio de perder sua influência, sua membresia, seu status social? Será que esse é você? Esses pais, ou eles estão dizendo que o filho é mentiroso e não tem como confiar no testemunho que ele deu. Olha, eu não sei, ele disse algumas coisas aí, mas não dá para confiar nele. Então, ou eles estão chamando o filho de mentiroso, ou uma pessoa que não é confiável, ou eles estão abandonando o filho para que ele assuma sozinho o preço de enfrentar a igreja, enfrentar um corpo de liderança. Aqueles que se deixam ser movidos pelo medo acabam virando covardes. Você entendeu isso? Aqueles que se deixam ser movidos pelo medo acabam virando covardes. Então você veja que no verso 21 eles terminam dizendo, perguntem para ele vai falar, ele já tem idade. Essas palavras disseram seus pais por quê? Porque eles temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Portanto, seus pais disseram, perguntai a ele. Que cena terrível! Uma liderança coercitiva e má, e membros medrosos e covardes. Você acha que esse cenário é coisa do passado? É coisa só da história aqui da Bíblia? Será que nós vemos isso acontecendo hoje também? Uma liderança que quer mandar, que quer impor, que não quer aceitar a verdade e membros medrosos? Veja o verso 24. Então eles chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram, pare de ficar falando nesse homem aí, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Foi isso que disseram para ele. Agora, a mentalidade desse homem cego de nascença ali é algo muito interessante. Porque apesar do fato dele ter nascido cego, que era considerado um castigo de Deus, pelos outros era considerado assim, e ele provavelmente era visto por seus líderes religiosos e amigos como um pecador, ele de alguma maneira manteve a integridade mental. Ele sabia que isso não era verdade. E ninguém chega a esse tipo de mentalidade da noite para o dia. Ninguém chega numa situação dessas, assim, do nada, e chama a coragem para assumir as rédeas. Não, agora eu vou enfrentar. E aí diz assim, eu vou me posicionar. Diante de todos, eu vou testemunhar da verdade, independente do que meus pais escolherem fazer. Eu vou enfrentar os fariseus. Não, nós colhemos hoje aquilo que plantamos no passado. E não adianta dizer porque a gente não colhe uma coisa de um dia para o outro. E o Senhor vai proporcionar, tem proporcionado, eu tenho certeza, tem proporcionado oportunidades de você amadurecer a cada dia. Sabe, aquilo que foi plantado, quer para coragem, quer para covardia ou um medo. O que é que você está plantando? Vamos continuar lendo o verso 25 a 27. Ele respondeu, se ele é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E tornaram a perguntar, o que ele te fez? Como que te abriu os olhos? E ele respondeu, eu já vos disse, vocês não ouvem. Por que vocês querem ouvir e ouvir e ouvir? Por um acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? A verdade é algo tão poderoso que mesmo o mais frágil dos homens é capaz de proferir palavras ousadas, palavras sóbrias, que desmascaram aquilo que está oculto. E isso perturbou ainda mais os fariseus. Essas palavras mostraram a intenção do coração dos fariseus. Eles não estavam dispostos, na verdade eles estavam perguntando não é para descobrir a verdade. Não, o espírito desse homem que era cego desde o nascimento conseguiu enxergar a farsa, a máscara caíra por completo. E a falsa pretensão de estarem ali interrogando para saber a verdade não conseguiu subsistir diante da presença desse homem que não tinha medo. Ele não tinha medo de falar a verdade e de se posicionar firmemente. Era como se eles estivessem dizendo, nós estamos fazendo isso porque nós queremos que a verdade seja protegida e a verdade prevaleça. Só que a verdade nunca força. A verdade, ela não pratica a coerção. Nunca é arrogante. A verdade simplesmente se apresenta tal qual é a consciência das pessoas e as deixa livres para decidir. Vamos continuar lendo no verso 28.
Então eles o injuriaram e disseram: Tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés quanto a esse indivíduo. Nós não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse: Eu fico espantado com isso que vocês estão dizendo. Vocês não sabem de onde ele é. E, no entanto, ele abriu os meus olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas se algum homem adora Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que homem algum tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu nasceste inteiramente em pecados e queres ensinar-nos? E expulsaram ele da sinagoga. Perceba que nada foge da luz a não ser as trevas. Nada tem medo da verdade a não ser o erro. Por isso, às vezes é mais fácil rotular as pessoas, expulsar, excluir, incitar a intolerância, incitar a divisão, a discordância, do que proporcionar um diálogo, honesto e humilde, com o verdadeiro objetivo de descobrir a verdade. E nós lemos agora, juntos, 34 versos da Bíblia. Cadê Jesus? Jesus parece ausente na maioria desses versos. O Senhor apareceu, tocou a vida desse homem e depois o deixou ali, lutando sozinho com a crise que se seguiu. Muitas vezes o Senhor vem, toca a nossa vida, transforma muita coisa, nos apresenta verdades maravilhosas e depois nos deixa aparentemente lutando sozinhos com alguns estágios seguintes da caminhada para que você e eu consigamos enxergar quem nós somos. Nossa fragilidade, nossa dependência, nossa pequenez. Sabe de qual material nós somos feitos? Nós somos medrosos. Nós precisamos de Jesus Cristo. Em algum momento você e eu, nós vamos precisar sair das sombras do medo. Sair desse cinza de palavras politicamente corretas. Nós vamos precisar deixar o sol brilhar e mostrar mesmo quem realmente nós somos e no que realmente nós cremos. Eu nunca me esqueço dessa frase: está na hora de você se levantar para você ser contado do lado daqueles que seguem a Jesus. Conta a história que um rei prometeu a mão da sua linda filha a um homem que fosse corajoso, a um homem que tivesse coragem de pular o barranco e atravessar um lago cheio de jacarés. Dia após dia, ninguém demonstrava coragem. Até que um dia, todos começaram a ouvir barulho na água, splashes para tudo que é lado, água para todos os lados e alguém atravessando o lago numa velocidade incrível. Quando o homem chega do outro lado, ele sai da margem, se levanta, ele grita: quem foi que me empurrou? Veja, existe uma mão divina por trás de tudo o que nos atinge. E às vezes é Ele quem nos empurra. Não que Ele nos envia o mal, não é isso. Ele mede, Ele pesa tudo e depois Ele permite que certas aflições se cheguem a nós. E é como se Ele desaparecesse. E aí nos encontramos mergulhados nas crises, oposições, dificuldades, perplexidades, cansaço. E o Senhor aparentemente está escondido na escuridão do desconhecido. Mas Ele está lá conosco, fortalecendo, capacitando, dando firmeza, sabedoria, fibra, amor, coragem, força. Não tenha medo. E a única coisa capaz de vencer o medo, que leva à covardia, é o perfeito amor de Deus que lança fora todo o medo. Vamos ler o verso 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, achando-o, disse-lhe: Você crê no Filho de Deus? Apesar daquele homem ter sido espancado, por assim dizer, socialmente, e ter sido desprezado, injuriado, apesar de tudo isso, depois de ter sido empurrado por Jesus para enfrentar toda essa situação, suportar essa provação, Jesus então reaparece e pergunta: Você crê no Filho do Homem?
verso 36 ao 41. Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é ele quem fala contigo. E ele olhou para Jesus e disse: Eu creio. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram-lhe: Agora nós também somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se vocês fossem cegos, não teríeis pecado. Mas agora, como vocês dizem que veem, portanto, o vosso pecado permanece. E aqui nós lemos alguns textos do Evangelho de João. O pacífico evangelho, o maravilhoso evangelho do discípulo amado, só que nada pacífico. Sabe, quanto mais o tempo passa, mais e mais as pessoas estão percebendo, estão enxergando a extrema necessidade de se posicionar abertamente e falar claramente, com ousadia. Eu desafio vocês a estudarem a vida dos reformadores, como consta no livro Grande Conflito. Comparem aqueles homens com as suas atitudes. Estude o capítulo que fala de Lutero, por exemplo. Veja no que é que esses homens estavam ancorados e trate de lançar a sua âncora também em Jesus. Lutero, uma vez ele disse assim: a minha consciência está ancorada à palavra de Deus. E a sua consciência? Aonde a sua consciência está ancorada? Se eu não me engano, esse ano nós vamos fazer 505 anos de reforma. Eu penso que é triste o fato de nós estarmos, parece que, numa crise de consciência 505 anos depois. Nós precisamos adquirir firmeza agora mesmo. Que você não ache que eu estou chamando você de covarde, ou a nossa geração de pessoas covardes. Não é essa a nossa intenção. A intenção é fazer-nos refletir, é definir o que é covardia em tempos de crise, para que a gente não permita o medo dirigindo as nossas decisões. Medo e covardia não são a mesma coisa. Ter medo de algo faz parte da nossa condição. Agora, a covardia é como a mente de alguns funciona quando se permitem ser tomados pelo medo, impedindo que façam aquilo que é correto. Aquilo que é, sabe aquilo que é o dever fazer, independentemente de qualquer circunstância ou consequência? Então, se você sentir medo, não seja covarde. Será que a nossa sociedade de hoje não vai ter um povo destemido que se levante para explicar que o bem comum jamais se consegue às custas da liberdade de consciência dos outros, mesmo que sejam de indivíduos? Talvez seja a primeira vez que nós vemos com os nossos próprios olhos a sociedade ser engolida por um problema terrível: o medo. Amigos, nós estamos caminhando para uma crise como nós nunca experimentamos. Nós já lemos a respeito de crises, mas nós nunca experimentamos até agora. E se nós não soubermos como andar com aqueles que vão a pé, como correremos com aqueles que cavalgam? Vamos avançar, sem medo. Não vamos nos sentar, ver as coisas acontecendo e lamentar em oculto. Sim, nós precisamos orar, mas também precisamos nos levantar, escrever, falar, pregar, nos posicionar. Precisamos viver como Jesus. Podemos sim esperar dissensões, a contradição dos pecadores. É isso que o Evangelho faz. E você pode achar que ao ficar quieto e concordar com a narrativa dominante, você está protegendo a sua família, o seu emprego, o seu nome, o seu cargo, a sua carta de membro. Mas eu quero que vocês se lembrem do Salmo 23. Ali mostra para nós qual é a nossa proteção. O teu bordão e o teu cajado, diz ali. A imagem de um cajado, sabe, que assobia assim no vento, nas mãos de um pastor que é forte e destemido, era e continua sendo a imagem de segurança e conforto para aqueles que não são tão fortes quanto os seus agressores. Jesus é o nosso protetor. Mateus 14, no verso 6 a 9, conta a história, nós conhecemos a história de Herodes. E Herodias veio e dançou diante dele, agradou Herodes. E ali, por causa disso, ele prometeu com juramento dar tudo o que ela pedisse.
E ela, que havia sido instruída por sua mãe, ela disse assim, deu um prato, dá-me a cabeça de João Batista nesse prato. E nós sabemos que o rei, ele se afligiu muito, mas porque ele havia feito um juramento e por causa dos que estavam assentados à mesa com ele, você pode ler na Bíblia, por causa dos que estavam assentados à mesa com ele, ordenou que a cabeça de João Batista fosse tirada e a cabeça foi trazida num prato. Deixe-me dizer algo para você. Você é uma dessas pessoas que estão sentadas à mesa. Você é um daqueles ali que está com o rei Herodes. Aquelas pessoas erraram horrivelmente. Elas se sentaram e assistiram tudo o que estava acontecendo e ficaram de boca fechada. Covardes. Será que você tem permitido que inocentes ao seu redor sejam injustiçados? Você tem apreço pela verdade, mas covardemente você tem mantido o segredo e você tem deixado os que se levantam pela verdade pensarem que estão sozinhos e que são uns loucos e poucos? Será que, a exemplo das pessoas da época de João Batista, você tem permanecido de boca fechada e tem permitido que injustiças sejam cometidas sem nenhum protesto, sem nenhum tipo de ação decidida? Eu tenho certeza que todos aqueles que estavam sentados ali à mesa com Herodes, eles mesmos não gostavam muito de João Batista, mas eles sabiam que o que estava acontecendo era errado. O próprio Herodes sabia, ele se afligiu. Um covarde. E por causa dos que se assentam à mesa, a cabeça de João Batista foi trazida num prato. Um bando de covardes. O meu apelo a você é que você se levante a partir de hoje e você preste atenção ao seu redor e você tenha a sensibilidade moral de perceber a censura que está sendo usada na igreja e em todo mundo ao seu redor. E sempre que você vir uma injustiça cometida ao seu redor e você sabe que é errado, não se assente à mesa. Levante-se imediatamente e faça algo em favor da verdade e Jesus o protegerá. Não sejamos covardes. Covarde é aquele que falha em fazer o que é preciso por estar com medo. Vamos clamar pelo amor de Jesus em nosso coração, que vai lançar fora todo o medo. É isso que eu desejo a você e a todos nós. Amém.